Digo-lhes para imaginar o Eusébio, que era o jogador mais bem pago da altura, deveria ganhar para aí 10 contos e pudesse ter acumulado todos os meses esses 10 contos, qual seria a riqueza que ele iria poder ostentar no seu banco em relação àquilo que é hoje em dia o registro de vida que nós temos, dada a inflação e etc. São memórias boas e são relações que perduram e que o basquete trouxe sem dúvida uma mais-valia para as nossas vidas nesse sentido. Sim, meninas, desculpem lá, mas já é comprometido. Sim, infelizmente sim. Infelizmente. Opa, ela vai Esta parte é para cantar. Eu vou cortar. Tive muito essa tendência para poupar primeiro e só depois gastar. O que é que Freud diria acerca disso, não é? É uma boa questão, Bem, malta, vamos começar o primeiro episódio deste podcast que me representa, mas representa-nos a todos nós. Vamos falar sobre temas que se relacionam sempre com a psicologia. Este é o podcast de João Eireiras Vedor e Tiago, obrigado por seres o primeiro convidado. Deves estar-te a perguntar porque é que raio eu estou de boné e de óculos inclusivamente, mas aqui no YouTube, para isto funcionar, e para termos audiência, tem que ser assim. A atleta da NBA, não é? Exatamente. O Careful Michael Jordan. Exatamente. Até porque isto nos representa o meu ADN, representa o teu ADN, e eu queria começar precisamente por aí, porque eu sei que o basquetebol, para mim, marcou um blueprint naquilo que é o meu perfil psicológico, naquilo que eu sou enquanto pessoa, enquanto empresário também, e eu gostaria de começar precisamente por aqui, por te apresentar inclusivamente. Eu conheci-te no basquetebol, na altura eras colega do meu irmão, tive a oportunidade de ver a tua carreira a desenrolar-se e houve algumas características que me chamaram desde logo a atenção, que era o teu espírito de sacrifício, a tua capacidade de solidariedade e a tua ambição. Eu não sei se isso ainda perdura até aos dias de hoje, nesse tempo áureo dos GDAs, que podemos falar até um bocadinho acerca disso, mas eu vou ter aqui a oportunidade para falar um bocado sobre o teu currículo, mas gostaria de começar aqui pela primeira questão. O que é que achas que o basquetebol te dotou a nível de ferramentas? O que é que achas que ele imprimiu em ti? E desde já aproveito se calhar para voltar, deixar a persona e voltar ao modo civil, exatamente. Olha, desde já, muito obrigado, João, pelo convite. É com um enorme prazer que eu estou aqui. Já somos amigos desde há muito tempo, como tu referiste, conhecemos-nos no basquete. Eu sou grande amigo do teu irmão, de ti, portanto, para mim é uma honra estar aqui contigo hoje. Quanto ao desporto em si, de facto, é uma paixão. O basquete é uma paixão desde os meus 12, 13 anos, foi mais ou menos quando eu ingressei ali no GDAs. E desde logo o basquete traz aquela componente coletiva, não é? De integração que é essencial numa pessoa que está a desenvolver, não é? Num adolescente, numa criança. É essencial ter certas skills de espírito coletivo, trabalho em equipa, de comunicação, e como tu disseste, e bem, eu sempre fui uma pessoa muito trabalhador para a equipa, muito solidário com a equipa, com espírito de sacrifício, e portanto o basquete, e também eu sempre tive uma educação orientada para isso, que é a realidade, e agradeço muito aos meus pais por isso, mas de facto o basquete foi-me trazendo cada vez mais foi afincando ainda mais esses meus traços de personalidade, porque quando nós fazemos algo com muita paixão, então ainda nos intensifica mais aquilo que nós somos, digo eu, não é? E portanto foi muito bom para mim.
quer a nível físico, obviamente, como mental, porque de facto o desporto é essencial. Sim. E na perspectiva mais pessoal, obviamente que foi muito bom. Eu joguei, como tu sabes, com o teu irmão, não é? Muitos anos. E somos bons companheiros de equipa. Contigo não tive tanta oportunidade de dar ali umas calças, porque tu não apareces assim tanto, não é? És um businessman aí sempre aí ocupado, mas... Eu sei que ainda servi da tua referência. Mas sim, ainda serviste, és uma referência para mim e de facto o basquete é uma união, não é? Representa aqui, estamos aqui hoje reunidos neste podcast fruto de uma ligação do desporto, não é? Do basquete. E é curioso porque nós tivemos a oportunidade de representar um bocadinho 2 clubes diferentes aqui da cidade de Braga, mas há um que nos deixou, em certa medida, uma grande marca, que foi o Grupo Desportivo André Soares. Eu acredito que em ti também. E é curioso porque, de facto, olhando para o histórico desse clube, para o seu surgimento e quantas pessoas ele já formou e educou, pela mão de pessoas muito queridas como os irmãos Araújo, a própria Severina, inclusivamente, outros treinadores que por lá passaram. É curioso verificar que um clube de bairro foi o berço e, se calhar, também a fortaleza de muitas crianças que, sem dúvida, tinham vidas complicadas e que ali conseguiram encontrar um espírito coletivo que, certamente, fez destas crianças grandes homens, porque, de facto, tu és um desses casos, o meu irmão também. Seria muito mau gosto eu falar de mim próprio, mas temos imensas representações de grandes homens formados, inclusivamente pelos GDAs. Achas que aquele ADN de um clube de bairro dota alguma coisa em particular nas pessoas? Eu acho que sim, que pode desempenhar um papel nessa dotação de ferramentas e de capacidades de desenvolvimento enquanto pessoa, mas claro que depois há um conjunto de fatores muito mais alargado que vai determinar o que a pessoa vai ser no futuro, não é? Mas sem dúvida que sim, o GDAs também está na minha memória, sobretudo por muitas pessoas que me ficaram na memória e com as quais eu ainda contacto hoje em dia. No meio, por exemplo, o meu treinador, o meu primeiro treinador, que foi o Francisco. Eu ainda tenho muito contacto com ele hoje em dia e é uma pessoa que estimo muito, e obviamente que entre colegas de equipa também o teu irmão, que é um dos meus melhores amigos, e também outros, entre outros, como o André Oliveira também, que agora até inclusivamente treina no Maria da Fonte. Portanto, sim, sempre são memórias boas e são relações que perduram e que o basquete trouxe sem dúvida uma mais-valia para as nossas vidas nesse sentido. Há aqui um tema que é o que nos traz hoje aqui, que é a gestão financeira doméstica, e de que modo é que também podemos apanhar aqui alguns conceitos e luzes da lente psicológica para, no fundo, ajudar as pessoas que nos estão a assistir a partir de casa. Antes de passar pelo teu brilhante currículo académico, que gostaria de ter a honra de o apresentar, quando é que tu começaste a perceber que, de facto, o dinheiro e a economia, as finanças, faziam parte daquilo que era a tua ambição maior um dia a nível profissional? Isso, na verdade, é uma muito boa questão. É assim, eu agora olho para trás e vejo memórias minhas que indicam coisas que eu nem imaginava, não é? Que de facto hoje em dia se refletem nesse meu interesse pelas finanças e pelo dinheiro, e vou passar a citar duas, assim muito brevemente. Uma delas foi a minha mãe, para me incentivar a poupar. Que eu queria muito um jogo na altura, quando eu tinha 10 anos, que era o Sonic Heroes, um jogo para a PlayStation 2, e a minha mãe, para me incentivar a poupar, na altura custava 20 ou 21 euros o jogo,
e que já era muito para aquela altura. Sim. E a minha mãe para me incentivar a poupar disse que me ia dar todos os dias uma moeda de 1 euro ou de 2 euros para eu amealhar, para depois poder eu comprar sim o jogo, passado 10 ou 11 dias, não me lembro bem ao certo. E de facto foi um primeiro estímulo da qual eu tenho memória, ali com 10, 11 anos, que de facto me potenciou todo este caminho para a poupança, para o investimento, que hoje eu de facto é um tema de muito relevo para mim. E outra coisa também que de facto me marcou muito foi que eu, mesmo nesses jogos, é engraçado porque sempre foi muito em contexto de jogos de PlayStation. Sim. Eu era aquele rapaz que deixava acumular tudo, eu não comprava nada, eu deixava acumular as moedas ou os cogumelos ou o ouro, seja o que for, eu nunca comprava, eu acumulava até ficar rico e só depois é que livremente, quando eu me sentia essa liberdade, é que começava a comprar os melhores jogadores. Por exemplo, lembro-me agora do FIFA Street, por exemplo, começava a comprar os melhores jogadores, estava mais à vontade para isso, ou seja, sempre tive muito essa tendência para poupar primeiro e só depois gastar. O que é que Freud diria acerca disso, não é? É uma boa questão, Por acaso, se houver tempo, podemos explorar um bocadinho. Claro, aliás, deixa-me aproveitar só para dizer que estamos aqui no meu empreendimento mais caro, aqui o Instituto Clínico Jungiano, que de facto é a casa que nos está a abrigar, mas é acima de tudo também um projeto nosso e um projeto que também te está a lançar de algum modo, porque no fundo estamos também reunidos aqui nesta conversa porque tu queres te lançar no âmbito da consultoria e eu acho que tens um talento único, que também, de facto, esse talento acho que acaba por ser revisto naquilo que foi o teu percurso académico. Eu sei que tu és uma pessoa bastante humilde, mas deixa dizer para as pessoas que estão lá em casa a acompanhar-nos que de facto tu és uma pessoa que é fácil de admirar porque sempre tiveste alguns obstáculos até a nível pessoal que não vale a pena detalhar, mas conseguiste ter sempre o foco, conseguiste ter sempre o engenho para que isso não afetasse aquilo que era o teu percurso académico. Aliás, tu fizeste esse percurso muito próximo do meu irmão na Escola Secundária Carlos Amaranta, onde também foste aluno de mérito, e tomaste-lhe o gosto desde então que, de facto, tanto na licenciatura de Economia, aqui na Escola de Economia da Universidade de Minho, também tiveste esse título, é verdade? Conseguiste, inclusivamente, algumas bolsas de mérito. Sim, e mais tarde no mestrado. Queres falar um bocadinho acerca disso? Sim, de facto o meu percurso académico foi bastante bom. Fui o melhor aluno nos 3 anos durante a licenciatura de Economia, que me potenciou ganhar as bolsas de excelência de cada ano atribuído pela Universidade de Minho, e depois, no final da licenciatura, como consequência de ter sido o melhor aluno da Universidade de Minho, também fui premiado com o Prémio Professor Jacinto Nunes, que é um prémio basicamente que premia os melhores alunos de Economia das top 10 universidades em Portugal, das quais a Universidade de Minho obviamente está incluída. Depois ainda fui ganhando outras bolsas, por exemplo, no mestrado também ganhei uma bolsa de mérito académico, também ganhei uma bolsa da Câmara Municipal de Braga, portanto sim, de facto tenho um bom currículo de bolsas de mérito, do qual eu me orgulho e que representa toda a minha dedicação e empenho perante aquilo que foram os meus objetivos. E o culminar disso foi um estágio único também no Banco de Portugal, não é? Sim, se bem que não foi diretamente relacionado, porque obviamente indiretamente ter bons resultados potenciou esse crescimento, mas foi sempre algo que eu procurei desde novo. Logo quando acabou o primeiro ano da licenciatura, eu candidatei-me ao estágio de verão no Banco de Portugal no Porto, no qual entrei. No segundo ano voltei a ir para lá, dessa vez já fui convidado, e no final da licenciatura, no primeiro ano do mestrado, depois de concluir o primeiro ano do mestrado, fiz também um estágio profissional, mas já em Lisboa. Fui viver um ano para Lisboa enquanto estava a concluir a minha tese de mestrado. E de facto eu até quero deixar aqui uma palavra de agradecimento à minha irmã, porque este espírito que eu tenho desde cedo, desde jovem, desde o primeiro ano, com 18 anos, a candidatar-me
a querer contribuir e a querer trabalhar veio muito dela. Ela, de facto, foi uma das pessoas mais marcantes para a minha ambição, portanto tenho muito a agradecer a ela e claro que obviamente eu tentei procurar sempre o melhor também. Candidatar-me ao melhor. Claro que se não arranjasse algo no Banco de Portugal, provavelmente também teria ido trabalhar para uma loja no Braga Park ou assim, mas de facto eu procurei sempre elevar os meus patamares e fui recompensado por isso também. Sim, e de facto tu vens de uma família que sempre se entreajudou imenso, aliás, como uma ferramenta para superar alguns dos obstáculos que foram tendo ao longo da vida. Olha, sendo que podemos ter aqui uma audiência pautada de alguns jovens, que eu também quero visar ao longo desta conversa, qual poderia ser o conselho que tu poderias deixar a estes jovens que às vezes eu recebo em clínica um bocadinho perdidos em termos de significado, em termos de orientação, e tu foste sempre capaz de encontrar a tua bússola, e porquê, de que modo, e que conselho é que poderias dar a esses jovens? Acho que o conselho é nunca desistam. E há sempre um timing para tudo na vida. Às vezes há pessoas que encontram o seu timing aos 30 anos, aos 40, aos 20. É muito variável, não é? Mas se quiserem sim tentar de algum modo acelerar esse timing, não é? E tentar encontrar mais rapidamente o seu propósito de vida, escutem-se. Reflitam. Parem porque às vezes no meio em que vivemos atualmente de uma velocidade enorme, quer ao nível do meio digital, quer ao nível empresarial, de competitividade, de comparabilidade, é muito fácil cairmos no piloto automático, não é? Como o Daniel Kahneman dizia, o nosso sistema 1. E de facto eu acho que é muito importante nós tentarmos ter pausas para, inclusive, meditarmos, para ouvirmos o nosso corpo, ouvirmos a nossa mente e para, de algum modo, perceber aquilo que nós gostamos, aquilo que nós queremos, delinear os nossos objetivos. E as respostas estão todas lá. Essa é que é a realidade. Se nós começarmos a juntar as peças do puzzle, olha, eu gosto de basquete, eu gosto de dinheiro, eu gosto de comunicar, juntamos as peças do puzzle e na verdade depois vemos que há um conjunto de características únicas em cada uma dessas categorias que nos vai permitir delinear um certo tipo de perfil para o nosso percurso futuro, não é? Portanto, eu acho que às vezes é simplificar, é tentar pegar naquilo que nós gostamos, não é? Em vez de tentar idealizar, quero ser isto ou aquilo, é tentar desconstruir, digamos assim, pegar em algo simples e começar a construir a partir daí, passo a passo. Ou seja, não sei se me fiz entender muito bem, mas é basicamente construir aqui quase como uma escada, não é? Que nos leva daquilo que nós somos àquilo que nós queremos ser. Sim, e o Daniel Kahneman, que foi quem citaste há pouco, fala muito ao longo do seu livro, Think Fast and Slow, fala muito acerca dos vieses cognitivos e por aí fora que nós podemos, de algum modo, ir construindo na nossa experiência de vida e, aliás, como desde raiz até estruturalmente, falando na parte neuropsicológica, como o nosso cérebro está dotado para isso, porque nós temos uma amígdala direita que está sempre a fazer previsões e normalmente as suas previsões são sempre muito pessimistas. Aliás, nós evoluímos inclusivamente para se calhar categorizar mais facilmente essas previsões pessimistas para não voltarmos a repetir alguns erros. Mas eu gosto mais, e tu sabes que esse é o meu viés, destas linhas psicodinâmicas, principalmente, lá está, a psicologia analítica, mas também neste tema em particular, relativamente ao dinheiro, foi um tema muito caro para a psicanálise, ainda assim, de Freud, mas principalmente de Lacan, porque em Lacan ele achava que Freud tinha feito um excelente trabalho para que os traumas e os problemas que traziam as pessoas ao gabinete não eram propriamente as questões sexuais,
pessoais, porque já não havia tabu em relação a isso, mas havia sim em relação ao próprio dinheiro. E de facto, o dinheiro parece que ainda é um tabu nos tempos que correm, mas ao mesmo tempo somos extremamente condicionados na conjectura atual, de várias formas, a ser consumidores e a desrespeitar talvez o dinheiro, porque uma das coisas que eu estou a tentar escrever no meu livro, que se foca no jovem eterno, no puer eternos, como esta energia é pautada na nossa sociedade, parece que a tecnologia e o novo está sempre presente naquilo que são os nossos cadernos do dia-a-dia e, de facto, isso condiciona a nossa mente para sempre que estamos afastados disso que é o novo, parece que estamos a ficar velhos, estamos a ficar para trás e isso leva-nos a um excessivo consumo e talvez começamos também a tratar mal o próprio dinheiro, porque o dinheiro, sendo uma energia também limitada, parece estar sempre esgotado ou a esgotar-se e temos que correr atrás de mais. E o próprio Damásio dizia que o dinheiro basicamente é análogo a esta energia psíquica. Mas ele é muito mal visto nos tempos que correm, por vezes. E eu queria te perguntar o porquê, porque é que tu achas que isso ocorre? Claro que hoje o palco é teu, principalmente. E de que modo poderias deixar aqui alguns conselhos para que as pessoas olhassem para o dinheiro talvez de uma forma mais positiva, ou como ele merece inclusivamente ser olhado, como uma ferramenta para atingir determinados recursos que são também importantes para a pessoa. Sim, eu acho que há aqui vários fatores que podem contribuir para essa visão às vezes mais negativa do dinheiro e começo por dizer até, começo até pela frustração, às vezes que as pessoas podem sentir, porque de facto às vezes as pessoas olham para as pessoas mais ricas e veem que elas têm muito dinheiro e assumindo que foi adquirido de forma lícita, obviamente, sim. De facto é muito mais fácil criticar a pessoa do que perceber o que é que ela fez para chegar lá, não é? E acabam por projetar um bocadinho essa sombra no outro, não é? De certa forma. Interessante já utilizar os termos. Isto aqui, este contacto é muito simbiótico, não é? E de facto eu acho que o ser humano, por norma, tende muito mais a criticar e a invejar do que propriamente a observar e aprender. E aqui isto aplica-se a tudo na vida, não é? Não é só no dinheiro. Acho que é muito mais frutífero se começarmos a observar e a tentar aprender dos outros e não a tentar ficar chateados com o que os outros têm. E até isso começa até por uma palavra e por gestos de gratidão interior e para com aquilo que nós temos à nossa volta, não é? Que já vai dar a outros domínios, obviamente. Mas quanto ao consumo excessivo, sim, eu acho que vivendo nesta era digital e com empresas como a Amazon, a Alibaba, que são empresas de e-commerce e que facilitam cada vez mais o consumo, não é? Que está a um clique de distância e podemos adquirir os produtos a partir de casa, não é? De facto, é preciso um pouco mais de autocontrole, de consciência, não é? E eu acho que para as pessoas conseguirem começar a ter mais esta consciência, não há nada melhor do que criar um orçamento pessoal, não é? Falando dessas técnicas, exatamente. Exato, sim. Não há nada melhor do que criarmos um orçamento pessoal, em que olhamos para fazer uma radiografia financeira, não é? Olharmos para as nossas receitas e gastos e começar a perspectivar aquilo que a nossa balança, digamos, não é? Financeira. E concentrando na parte dos gastos, primeiramente, de facto, para nós conseguirmos de alguma forma reduzir os nossos gastos, é muito uma questão de mentalidade. A mentalidade eu quero versus eu preciso, não é? É um bocado começar por aí, porque de facto, às vezes nós temos, até como o Pedro Anderson diz, às vezes nós temos despesas térmita no nosso mês, não é? Nas nossas despesas mensais,
que é aquela subscrição do Spotify, depois é da Netflix, depois é da Amazon, depois é o tabaco. Não queremos estar longe de nada, não é? Não queremos estar longe de nada e, de facto, isso vai aumentando e no final do mês pode dar uma fatura enorme, não é? E às vezes começa por aí, por identificar pequenas coisas em que podemos cortar e começar até a poupar, não é? A criar, nomeadamente, um fundo de emergência, porque o que é verdade é que muitas famílias às vezes nem sequer têm um fundo de emergência preparado para fazer face a despesas imprevistas, não é? E isso é muito importante antes de que se quer começar a investir. Mas sim, eu diria que é muito por aqui, por fazer esta reflexão financeira, digamos assim, sobre os nossos hábitos de consumo. Sim. E basicamente há aqui muitas coisas, como eu te estava a dizer, que eu acho que condenam as pessoas hoje em dia a ter estes hábitos de consumo, não só uma coisa que se fala muito em psicologia, que é o FOMO, o Fear of Missing Out, não é? Sim. Que é muito mais profundo e complexo do que aquilo que as pessoas acham às vezes que só tem a ver com os contextos das redes sociais, mas de facto é uma síndrome que atua de forma bastante coletiva e de forma bastante perversa, porque no fundo ninguém quer estar de facto de fora até nos seus processos de envelhecimento, por isso é que há inclusivamente a cirurgia estética, ou seja, a vários níveis não queremos estar fora. Isso até pode justificar em parte o efeito manada, não é? Que é outro viés comportamental, nomeadamente ligado às finanças comportamentais, que as pessoas seguem as tendências. Aliás, hoje em dia, eu estava a ouvir uma psicanalista, a Débora Damasceno, que falava uma coisa muito interessante, que é, hoje em dia já não é assim tão difícil ser milionário. Não é? E há também um processo de identificação no ser milionário, porque hoje em dia toda a gente quer comportar o sujeito milionário, quer se assemelhar ao sujeito milionário, mas existem os bilionários que têm símbolos associados completamente distintos. Por exemplo, enquanto que o milionário parece gostar de ostentar mais, o grande carro, a grande viagem, a grande casa e etc., não quer dizer que o bilionário não possua esses artigos, mas ao mesmo tempo parece que não tem estes signos, porque ele está sempre a lapidar a ferramenta da atuação. A roupa é igual. O bilionário e o trilionário, por aí fora, como o Warren Buffett. Exatamente. Se calhar até chegar a um ponto em que, na minha perspectiva, até é excessivo, não é? Sim. Mas a mentalidade dessas pessoas é literalmente construir riqueza. E a melhor forma de construirmos riqueza é detendo ativos. Ok. Ativos, Falando é a palavra-chave. Falando nisso, ainda bem que foste a esse ponto para dar seguimento à nossa conversa. Então, qual é o teu melhor conselho para os jovens em termos de ativos? Quais os melhores investimentos para fazer logo a partir dos 20 anos? É assim, mais do que procurar o melhor investimento, que muitas vezes é relativo a vários fatores, é começar o mais cedo possível. Exatamente. Sem dúvida. É tentar, às vezes, até criar side hustles para conseguir fazer mais dinheiro. Para quem não sabe, side hustles são trabalhos secundários, digamos assim, secundários, para começar a fazer algum dinheiro extra para poder, pronto, neste caso, para poder investir, não é? Para poder poupar para investir. Começar desde jovem a fazer isso, que eu vejo muitos americanos, nomeadamente, a fazer isso, a vender limonadas e outras coisas. Sim. Aqui em Portugal também é possível, se calhar não a vender barracas de limonada, mas a dar explicações, por exemplo, a fazer UGC, por exemplo, que para quem não conhece é basicamente vender vídeos ou fotos a marcas que queiram patrocinar esse tipo de marcas, de conteúdo, de produtos, era essa parte a falar de produtos. E portanto existem vários tipos de side hustles que uma pessoa pode procurar. Olha, ainda hoje, por exemplo, eu jogo xadrez, ainda hoje me perguntaram se eu queria começar a dar umas aulas de xadrez.
outro side hustle, que é algo que eu gosto, não é? Por isso, às vezes, é começar a tentar ver desde jovem, e quando digo desde jovem, não é preciso já estar a começar a trabalhar, não é? Sim. Podemos ter 12, 13, 14 anos e fazer este tipo de coisas, E não é? pegas nesses side hustles e de que forma é que canalizas os recursos que tiras desses side hustles? O que é que fazes com eles? É assim, eu normalmente encaro sempre o dinheiro extra como algo para poupar para poder investir, porque já está na minha mentalidade, não é? Exatamente. Eu nunca vou ou isso ou para viajar. Ok. Para mim são os dois melhores investimentos, o financeiro e as viagens. Sim, são sem dúvida os melhores investimentos, são os que me enriquecem mais pessoalmente. Mas voltando ao tópico dos jovens, e ao tópico dos ativos, que eu vim aqui para os side hustles, mas em termos de ativos há vários, não é? Há ativos financeiros, há ativos reais. Claro que de ter um imóvel um terreno é muito mais difícil para um jovem, obviamente que ainda não acumulou o capital necessário. Há muito esse meme hoje em dia, não é? Há muito esse meme porque, de facto, no outro dia eu via uma publicação que dizia: estava eu a nascer em 1990 quando deveria estar a apostar já em terrenos. Exato. Mas as pessoas esquecem-se, e se calhar tu podes explicar melhor isso, de que para começar a investir não é preciso, de facto, muito, e quanto mais cedo a diferença poderá ser altíssima ao longo dos anos. Aliás, eu estive a ver uns cálculos, se tu começasses a investir 5.000 euros com rentabilidades de 7% ao longo dos anos, se tivesses esse investimento lá durante 40 anos, tu poderias ficar com uma receita de cerca de 140.000 euros. E nós tivemos na Casa de Investimentos de Braga, onde houve a Assembleia Anual acerca isso sem aluguéis periódicos, não é? Só com o investimento inicial. Só com o investimento inicial, imaginemos por isso é que Exatamente, por isso é que eu estou a pegar neste assunto, porque eles estavam então a fazer o balanço anual do Save and Grow, do PPR, não é? No qual tu inclusivamente foste rápido e célere a investir inclusivamente neste produto, e eu gostaria de te perguntar, em primeiro lugar, o porquê, não é? Porque é que tu adotaste essa aposta para a tua vida, e de que modo é que isso pode ser útil para quem nos está a ver? Sim. Não, um PPR, em primeiro lugar, é um plano de poupança para a reforma, não é? Sim. E também já vamos falar em reforma, assim que eu quero muito ir a esse tópico. Eu, na altura, estava no primeiro ano de mestrado em Finanças e já conhecia a Casa de Investimentos porque eles chegaram a organizar uma ou duas sessões lá na Universidade de Minho, na Escola de Economia e Gestão. E eu sempre gostei muito da forma como eles apresentavam o conteúdo. E, de facto, quando eles lançaram o PPR em outubro de 2020, e eu pouco tempo depois subscrevi, ia estando atento às notícias, que eu sempre fui estive sempre muito atento mesmo na universidade, a maior parte dos alunos nem sequer ligava para os e-mails, e eu consultava sempre tudo, e até foi através de um desses e-mails que eu tive conhecimento do fundo. E, de facto, eu comecei a investir por dois grandes motivos, não é? Porque, em primeiro lugar, é um investimento financeiro para o longo prazo. Exatamente. E, em segundo lugar, porque eu também, e aqui pegando até em algumas perguntas que nós recebemos de porque é que investimos num PPR e não num ETF? Já queres pegar nisso? Sim, eu vou já aproveitar para pegar, porque eu vou referir aqui um ponto que é essencial para responder a isso também, que é o investimento em educação. E um PPR, por um fundo de investimento gerido por um conjunto de profissionais que está no mercado a analisá-lo constantemente, que publica cartas mensais, trimestrais, semestrais, anuais aos clientes, tiro esse feedback, sobretudo para uma pessoa que está a iniciar, não é? Que eu tinha na altura 21 aninhos, ainda estava no primeiro ano de mestrado em Finanças e queria ter mais este contacto com a realidade prática, não é? E, portanto, eu pensei, ok, isto é uma boa forma. O nosso Jamie está a dizer que faltam 30 minutos. 30 minutos, ok, ainda temos muito tempo, então. Estamos a gravar isto muito tarde, porque tu também vens na
Natixis. e, portanto, fizeste-nos estar aqui à seca, mas depois pagas de outra forma. Exato, eu depois pago um almoço e uma francesinha que eu vou adorar. Mas continua. E de facto é este investimento em educação que eu queria reforçar, porque de facto eu na altura tinha 21 aninhos, estava no primeiro ano do mestrado em Finanças, e o PPR traz esta componente, e nomeadamente, e não é só a educação, é mesmo o networking também, como tu tiveste a oportunidade de ver este sábado passado, aquilo é uma excelente rede, é um grupo privilegiado em que podes ter imensos contactos de networking para entender mais sobre investimentos, até para projetares a tua carreira profissional de algum modo. Aliás, portanto, isto lá alguns clientes. Pois, eu conheço pessoas da Natixis que também trabalham lá, e até por acaso vi assim ao longe, mas de facto é isto que potencia, porque uma pessoa pensa no investimento financeiro só no dinheiro. Ok, e o ETF é verdade que em média costuma render mais que o PPR, mesmo sendo o PPR Save and Grow com uma boa rentabilidade, etc. Mas o que é verdade é que é muito mais do que o dinheiro, às vezes. Mas tu também és apologista de uma carteira diversificada de investimentos, principalmente, mais uma vez, quanto mais cedo, melhor. Tu podes diversificar esses mesmos investimentos. Exatamente, quanto mais cedo, melhor, até porque, por exemplo, para quem tenciona ter filhos ou não interessa, se começarem a pôr 50 euros para os vossos filhos, desde que eles nascem até, imaginemos, até aos 60 anos, até eles se formarem, claro que depois eles vão ser independentes, mas é possível chegar a um valor de 2, 3, 4 milhões, ali com uma rentabilidade de 8, 9%, 10%, e estamos a falar de rentabilidades que são execuíveis. Nos últimos 40 anos o S&P 500 rendeu em média 11,3% ao ano. Por isso é cada vez mais fácil ser milionário, porque de facto também há cada vez mais esta literacia financeira, que eu fico muito orgulhoso e feliz, porque uma das minhas missões também com a minha consultoria financeira é trazer este conhecimento para as pessoas. Porque de facto eu não sou mais do que ninguém. Se eu consigo fazer, os outros também conseguem. Portanto, estamos a falar de isto aqui. A receita essencial no fundo é ter disciplina e ter foco. Mas para isso, se calhar é importante eu fazer aqui duas questões muito importantes para quem realmente está muito afastado deste tipo de diálogos e não possui esta literacia que cada vez é mais comum nos jovens do nosso país, e graças a Deus, mas ainda assim há pessoas como a minha mãe por aí fora que lançaram aqui algumas questões que foram bastante pertinentes e que podemos estender também a uma audiência mais vasta, que é, em primeiro lugar, há uma grande diferença entre aquilo que é o juro composto e o juro simples, não é? Entre aquilo que são as ferramentas e os produtos como os certificados da Forro ou do Tesouro e aqueles como este do PPR Save and Grow. Esta é a primeira questão que eu gostaria que tu explorasses e transmitisses à nossa audiência para ter aqui dados muito palpáveis sobre estas diferenças colossais e que podem ser importantíssimas para a carteira destas pessoas e para a sua saúde psicológica, porque como tu dizias e bem no outro dia, as coisas não estão desligadas, estão intimamente interligadas, não é? Ainda bem que tocaste nesse ponto, porque ainda há pouco tempo o Doutor Finanças, em parceria com a Universidade Nova de Lisboa e a Universidade de Psicologia também de Lisboa, elaborou um estudo sobre lá está, finanças e saúde mental, e concluiu que metade dos portugueses sofre ansiedade perante as suas finanças pessoais. E 25% inclusivamente não faz jus às despesas, não é mesmo? Exatamente, e 25% nem sequer nem consegue fazer face às suas despesas mensais, exatamente. E 63% ou 64% não conhece conceitos básicos de inflação, juros. Exatamente. Por isso, de facto, é uma realidade preocupante e devemos combater. Nessa falta de conhecimentos, pode-te a fazer a questão: porquê que o juro simples não faz este jus àquilo que é as manobras da inflação, não é? Sim. E de que modo é que o juro composto é mais sólido, mais robusto no combate a estas dimensões da inflação? Eu vou pegar aqui num exemplo muito simples. Nós
idealizarmos um depósito a prazo, por exemplo, a renda na Caixa Geral de Depósitos, se pusermos lá 100 euros e tivermos uma rentabilidade de 1% ao final de 3 meses, vamos ter 101 euros. E se assumirmos, e depois para os 3 meses seguintes, se continuarmos a deixar estar lá os nossos fundos, o 1% vai render sobre os 100 euros iniciais, não vai render sobre os 101. Exato. E isso é a grande diferença entre juros simples e juros compostos. É que o juros simples rende sobre o valor inicial, não rende sobre um valor já acumulado que já acumulou juros. Exato. E daí o juro composto, que é, como o Albert Einstein diz, a 8ª maravilha do mundo, e é como ele diz, quem não entende paga, quem entende vence ou ganha, já não me lembro muito bem. Sim. Mas ele queria dar mesmo a entender que o juro composto tem, e mesmo em termos de fórmula matemática, que é muito importante perceber, é uma potência, está elevado a n, não é? Exatamente. 1 mais r, que é 1 mais a taxa de juros elevada a n. Exatamente. Não está a multiplicar numa base simples. Exatamente. Portanto, é a partir daí que nós já obtemos o conceito do juro composto, em que o juro vai acumulando sobre o juro e assim sucessivamente. E o efeito que isto pode ter no longo prazo é brutal, até porque, como a própria matemática diz, não é? Graficamente, a curva, uma curva exponencial, é assim, não é? Começa assim a aumentar devagarinho e depois os efeitos maiores são passados 15, 20, 30, 40 anos. E, obviamente, quanto mais investirmos, mais rápido será esse efeito e mais frutos iremos colher dos nossos investimentos, não é? Mas ainda há pouco estávamos a falar dos viéses cognitivos e como o nosso cérebro está preparado para as más memórias ou para fotografar e manter, se calhar, na mesinha de cabeceira essas más memórias. E a questão é que, lá está, se formos à análise de risco deste tipo de PPR, como o da Casa de Investimentos de Braga, nós estamos a falar de um risco no grau de 6, entre 0 a 10, e isto pode parecer um risco moderado para muitos dos investidores mais calejados, mas para muitas pessoas é um risco enorme, principalmente quando têm no seu histórico, no seu passado muito recente, o escândalo do BES. Não é? E isto foi uma das preocupações lançadas inclusivamente pela minha mãe. Por isso, não sei se tu queres dizer qual a diferença entre estes dois níveis de gestão, o que é que estes riscos inclusivamente representam, para de algum modo informarmos realmente o que é que isto trata, não é? Claro. Deixa-me só corrigir que a escala é de 0 a 7, mesmo nas fact sheet, que é as informações que tem do fundo, 0 é o mais conservador e 7 é o mais agressivo. Sim. Então 6 de facto está ali numa cotação para confirmar aquilo que estavas a dizer, bastante agressivo. Voltando aqui ao tópico do risco. Até porque nós vamos falar ainda sobre volatilidade e tudo mais. É isso que eu vou dizer precisamente. Okay. Há uma grande diferença entre volatilidade e risco, não é? Exato. E o que é verdade, mesmo para uma pessoa que estudou mestrado em finanças, o que é vendido tanto na banca como no contexto académico é que volatilidade é uma medida de risco. Porque a volatilidade não é nada mais nada menos do que o desvio padrão, ou a variância, se quisermos, que é o desvio padrão ao quadrado, da cotação do preço de um produto financeiro, não é? E, portanto, se ele oscilar muito, as pessoas vão perceber aquele produto como arriscado. Exato. Mas, de facto, em primeiro lugar, o grande risco é uma pessoa não investir. Porquê? E eu começo a dar alguns dados. A taxa de inflação, por exemplo, a inflação corta-nos poder de compra a longo prazo todos os dias. Todos os dias nós estamos a perder poder de compra. Aliás, deixa-me só dizer isto, pode ajudar, porque eu costumo usar este exemplo, eu sei que não é rebuscado como muitos dos que tu podes utilizar e outra malta das finanças, mas eu às vezes a falar disto com os meus clientes, digo-lhes para imaginar o Eusébio, que era o jogador mais bem pago da altura, deveria ganhar para aí 10 contos, se acumulasse essa riqueza e ainda fosse essa glória, a Pantera Negra ainda fosse viva, e pudesse ter acumulado todos os meses esses 10 contos,
qual seria a riqueza que ele iria poder ostentar no seu banco em relação àquilo que é hoje em dia o registro de vida que nós temos, dada a inflação e etc. E é engraçada a reação das pessoas porque elas nunca colocam as coisas nestes termos, não é? Mas em termos práticos, é disso que estás a falar. Exatamente, porque se formos, e até há muito aquelas imagens do carrinho de supermercado, que é aí que se conseguimos dar às pessoas a noção do que é a inflação, não é? Porque em 2004, 100 euros trazia o carrinho cheio, não é? De compras. Exato. E hoje em dia, 100 euros não traz nem metade do que trazia em 2004, não é? Porque o aumento generalizado no nível dos preços, e em que em Portugal, infelizmente, os salários não acompanham esse aumento generalizado no nível dos preços, é algo que mata as nossas finanças, não é? E isso aliado a uma segurança social cada vez mais fragilizada, não é? Como tu também já referiste em alguns momentos, com uma população cada vez mais envelhecida e menor número de contribuintes, pessoas no mercado de trabalho, não é? Por causa também fruto da taxa de natalidade que é mais baixa. É de facto um problema real que as pessoas devem pensar. O Instituto Mais Liberdade estima que em 2070 nós vamos reformar-nos com 41% do nosso salário. E eu sinceramente acho que é uma perspectiva otimista. Eu acho que nós vamos reformar-nos talvez com 20%. Exato. Se é que sequer vamos receber algum valor, não é? Sim. Portanto, é uma realidade própria. Embora de facto haja sempre essas preocupações, já no passado alguns houve essas preocupações, e a verdade é que nós temos sempre a tecnologia de algum modo a suportar algumas variações daquilo que vão sendo os dados demográficos a nível mundial, entre outras questões, não é? E atualmente temos a própria inteligência artificial. Não sei se vamos ter tempo para chegar lá, mas eu ainda queria voltar à questão central da volatilidade e de que modo é que as pessoas podem encontrar alguma segurança pensando na própria volatilidade, isto até porque é uma variação natural dos próprios mercados. Aliás, o próprio Nassim Taleb tem um livro focado sobre isso, que é o Fooled by Randomness, ou seja, enganado pela aleatoriedade, de algum modo. E nessa medida o que ele demonstra ao longo do livro é de facto esta volatilidade dos próprios mercados. Aliás, a própria Emília num dos slides mostrou em relação ao S&P, disse precisamente que a volatilidade, o risco era investir em ações a 6 meses ou um ano. Exatamente. Porque nós não conseguimos prever uma pandemia, Covid-19, não conseguimos prever uma guerra da Rússia e Ucrânia, não conseguimos prever esses eventos macroeconómicos e geopolíticos a nível mundial. Mas o que é a realidade é que se nós alargarmos o nosso prazo de investimento, vemos que a bolsa americana, nomeadamente a americana, que é mais competitiva, sobe sempre, porque de facto as empresas reinventam-se constantemente para conseguir prosperar nos mercados, não é? Exato. E voltando ao tópico que a tua mãe tinha trazido, por causa dos produtos sendo percebidos como mais arriscados, não é? Em relação aos certificados da Forro, de facto os certificados da Forro e do Tesouro rendem 2, 1, 3%, que é uma rentabilidade muito baixa, e isso comparado com a inflação, mal chega, às vezes nem chega para cobrir a própria inflação. Não é? Por isso, de facto, nós devemos procurar investir em produtos que, apesar de poderem ter um pouco mais de volatilidade, que nos vão garantir não só a preservação do capital, porque depósitos a prazo não rendem nada, não é? Não garantem mais do que a preservação do capital, garantir de facto que a nossa riqueza cresça a longo prazo. E aí já temos que ir para produtos que relacionam-se mais com ações, para quem também tem o interesse, as próprias criptomoedas. Portanto, temos que ir para produtos um bocadinho mais arriscados e, claro, que sendo jovem, o perfil de risco é muito mais tolerante a tomar esses riscos, não é? Claro que se for uma pessoa mais velha, não é? Se calhar não vai tomar esse tipo de risco, mas o que é importante, independentemente de termos 20, 30, 40, 50, 60 anos, é vermos o nosso horizonte temporal de tempo para o investimento, não é? Consoante o objetivo para o qual nós estamos a investir. Porque eu posso ter 50 anos, não é?
e ter um horizonte temporal de 10, 15 anos. E quero agora começar a investir para a minha reforma. Exato. E é perfeitamente plausível ter um produto até menos conservador, não é? Como são os certificados da Forro, e até um bocadinho mais arriscado, com mais obrigações, e até podemos ir um bocadinho mais longe como as ações, como o fundo PPR, não é? Que investe ou ainda mais agressivo, como foi a conversa que tiveste com um colega nosso acerca das criptomoedas, né? Aliás, que eu achei realmente vocês estavam a ter uma discussão muito interessante, discussão em termos saudáveis do termo, e de facto tu estavas a defender uma postura ligeiramente mais conservadora e diversificada, embora com um investimento neste tipo de produtos, e o teu amigo significativamente mais velho 100% nas criptomoedas, porque lá está, às vezes a janela temporal é absolutamente diferente e de facto isso por vezes cria aqui a urgência, a necessidade de um investimento mais arrojado, digamos assim, para tentar obter ou maximizar o resultado, não é? Exatamente, isto lá está, isto tem uma multipolaridade de fatores que influenciam aqui, de acordo também com os perfis psicológicos de cada pessoa. Porque cada pessoa... Se calhar é uma conversa para um segundo podcast, não é? Porque de facto cada pessoa é uma pessoa e essa pessoa tem 50, 60 anos e tem um perfil arrojado, mas normal até ter pessoas com 50, 60 anos com perfis mais conservadores, devido ao fruto da educação que levaram, de não terem tanto conhecimento na área, porque de facto o conhecimento é um dos fatores pilar para sermos mais conservadores, porque a partir do momento em que começamos a conhecer mais, e é por isso que estamos aqui, para dotar as pessoas de maior conhecimento financeiro, para terem mais liberdade e autonomia para irem de facto de encontro aos investimentos que rendem, não é? Porque eu, como economista e como analista financeiro, eu quero ver também o património das pessoas a crescer, não é? Mesmo no âmbito da minha consultoria. Exato. Por isso, de facto, é de todo o meu interesse dar este conhecimento às pessoas. Porque a mim entristece-me realmente ver pessoas que continuam a pôr dinheiro em depósitos a prazo ou em sociedades a fogo ou que nem investem todo, quando às vezes é uma questão de começar com 20 euros, com 30, 50. Exatamente. E às vezes mesmo enquanto somos novos, podemos começar com 5, 10 e por aí fora e ir conquistando algum terreno, não é? Mas uma coisa que eu queria aqui questionar em tons provocatórios é como é que tu responderias aqui a uma sujeita que eu tive a oportunidade de falar, que estava de facto assustada com o panorama americano e que a determinada altura dizia que deveríamos deixar de investir, por exemplo, na Tesla, porque os Tesla vão deixar de ser vendidos, e se há alguma coisa que os mercados realmente educam é que não é muito bom fazer predições, porque de facto na maioria das vezes nós erramos, e deixa-me só dizer isto porque às vezes o Daniel também escreve no livro que nós temos que deixar um bocado as emoções de parte no que toca à questão dos investimentos. E apesar de tu poderes contactar mais com uma bandeira política ou outra, a verdade é que no que toca a investimentos tu deves tirar as cores partidárias, não é verdade? Exatamente, ser completamente neutro, até porque aqui nós não estamos a falar de quem é de direita ou de esquerda, nós aqui estamos a pensar em nós, na nossa riqueza pessoal. Não estamos aqui a olhar para cores nem nada, portanto toda a gente quer à partida, não é? Ver as suas finanças aumentarem também para poderem consumir mais no futuro, não é? Utilizar os seus objetivos, viajar, casar, comprar um carro, comprar uma casa. Portanto, isto aqui é transversal a toda a gente, diria eu. Pegando na questão da Tesla, eu acho que de facto investir assim em ações individuais pode ser um pouco arriscado, e aí eu aconselho a só quem tem um conhecimento mais aprofundado e quem segue mais os mercados investir nesse tipo de ações, que se chama já agora stock picking. Obrigado, Jamie. Que se chama o stock picking, né? Que é começar a investir assim em ações individuais que nós consideramos mais rentáveis. Mas quanto ao caso da Tesla, de facto, um dos pilares para avaliarmos uma empresa é a sua
governança corporativa. Exato. E nós sabemos que quem está por detrás da Tesla é o Elon Musk, não é? Que de facto é uma pessoa muito volátil. Portanto, independentemente do futuro da Tesla, se vai vingar ou não no mercado, de facto, para quem está principalmente a começar a dar os seus passos, não é de todo recomendável investir numa Tesla devido à pessoa que está por detrás, e o próprio modelo de negócio é muito dinâmico, não é? Porque estamos a falar agora também de uma indústria que está em completa mudança através de carros elétricos, carros de hidrogênio. Portanto, temos aqui toda uma panóplia de fatores que estão aqui a dinamizar o mercado e que trazem mais volatilidade ainda. Exatamente. Em si, não é? Mas falaste da governança corporativa, e uma das questões que está sempre muito subjacente hoje em dia ao perfil de investidores mais jovens é, por vezes, será que estou a ser parte acionista de uma empresa que tem boas causas sociais, que inclusivamente tem atenção à ecossustentabilidade, mas eu gostaria, isto são tudo dados importantes, mas eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe que o Nassim Taleb tem também no livro dele, Os Cisnes Negros, e ele trabalhou na banca imensos anos, e de facto há uma coisa que normalmente as pessoas não preveem, que é a probabilidade de existirem eventos que saem completamente daquilo que é a norma, não é? Daquilo que é a distribuição normal. E aqui há uns dias atrás eu lia que em 2032 há uma grande probabilidade de um meteorito colidir com a própria Terra. A verdade é nós já temos alguma resposta tecnológica para este tipo de eventos, que inclusivamente, se não estou em erro, utiliza mecanismos da outra empresa do Musk, a SpaceX, que são mísseis guiados a meteoritos para tentar desviar inclusivamente dessa provável colisão com a Terra. Eu só estou-me a servir deste exemplo para mostrar que, de facto, às vezes nós podemos estar com algumas preocupações em determinados setores, como, por exemplo, são os combustíveis fósseis e por aí em diante, que são preocupações realmente bem sustentadas e que devem merecer a sua devida atenção, mas, de facto, mais uma vez, a previsão é realmente o cabo das tormentas, neste caso dos investimentos, não é verdade? Sim, sem dúvida, e é por isso que eu aconselho as pessoas que me rodeiam a não tentar fazer market timing, que lá está, esta tentativa constante de adivinhar o mercado, e também aconselho a não seguir o ruído, não é? O noise que há nas redes sociais, porque aí há muita tendência a perder dinheiro, até a enverdar pelo trading e por essa compra e venda de ativos constante que só traz despesa a tal criptomoeda, não é? Exato. Agora está no Reddit. A Memecoin, a Trumpcoin, que ainda temos há pouco tempo. Portanto, de facto, eu aconselho as pessoas a terem cuidado com este tipo de market timing, e aconselho as pessoas porque, de facto, o longo prazo é onde pagam os melhores dividendos. Se uma pessoa for paciente, se tiver disciplina, se tiver foco, se fizer aportes periódicos, como conseguir mensalmente, e tiver esta estratégia de investimento num low cost index fund, que é um ETF, um fundo PPR, que tenha um custo relativamente baixo, e que nos dê uma rentabilidade duradoura no longo prazo, é a melhor forma de, quem sabe, nos tornar milionários daqui a 30, 40 anos. Exatamente. Portanto, mas mesmo que tenhamos um horizonte temporal mais curto, é a melhor forma de nós crescermos a nossa riqueza a longo prazo. Portanto, eu aconselho as pessoas a terem esta responsabilidade perante os investimentos, porque, de facto, mais de 90% das pessoas que fazem trading e que tentam adivinhar o mercado perdem dinheiro. E mesmo na literatura de finanças está espelhado que a estratégia de gestão passiva, que é, lá está, só fazer aportes periódicos e deixar o fundo correr, digamos assim, tem uma performance mais elevada em média do que as estratégias de gestão ativa. E aqui até podemos
diferenciar um pouco o ETF do PPR, porque normalmente o PPR é de gestão ativa e o ETF é de gestão passiva. E sim, um bom ETF, obviamente, normalmente tem custos mais baixos e tem uma rentabilidade um pouquinho superior à do PPR, neste caso o Save and Grow. Mas depois do Save and Grow, que é também para responder aqui a uma questão que nos foi colocada no YouTube, o Save and Grow tem o formato PPR, tem os benefícios fiscais associados ao mesmo, não é? Que à saída paga só 8,6% de imposto, se for levantado fora das condições previstas na lei. Se for levantado entre as condições previstas na lei, ainda pode usufruir de mais um pouco, é 8% ao final de 8 anos, mas isso podemos deixar para outra. Sim, não, eu preferia deixar esse detalhe para realmente quando respondermos às questões que nos forem lançadas, mas ainda assim eu gostaria que tu se calhar indagasse um bocado sobre esta temática que realmente é extremamente aliciante para muitos jovens, que é a procura ativa de investimentos como o trading ou as próprias criptomoedas. Eu sei que cada criptomoeda é uma vasta cultura, nós temos as bitcoins e Ethereum que são as mais conhecidas, mas há uma vastidão de criptomoedas e se calhar umas são de facto representam um melhor investimento do que outras, mas a meu ver estes mercados são extremamente atrativos, não só realmente por também a sua labilidade, não é? Porque os jovens normalmente têm um perfil mais dado a caçadores de prémios, e eles gostam desse risco, gera adrenalina, porque muitas das vezes são extremamente abertos à experiência e são novelty seekers, isto gera dopamina também, não é? E o que é verdade é que todos somos seres humanos, não é? Eu próprio já cheguei a fazer isso, já cheguei a investir assim a fazer um trading assim de 2 ou 3 semanas, e o que é verdade é que fui feliz, portanto, portanto correu bem, mas podia ter corrido mal. Também não investi assim um montante muito elevado, mas de facto é bom termos consciência sobre tudo aquilo que estamos a fazer, não é? E não pormos em risco o dinheiro que é essencial. Nós só investimos aquilo que podemos investir. É para isso que delineamos primeiro um plano para ter um fundo de emergência e só depois é que podemos investir aquilo que nos sobra. Mas concordas que há uma espécie de desdém por muitos destes jovens acerca daquilo que pode ser realmente a sua longevidade? No sentido em que a própria doutora Emília falou disso no evento, que hoje em dia parece que há aquela sensação de que cada vez, ou melhor, que podemos morrer já amanhã e etc. E não fazemos investimentos devidamente ponderados, compreendendo que de facto a escala da vida está a aumentar. E achas que de facto há este desdém pelos jovens, o que os impulsiona inclusivamente a aderir mais a este tipo de produtos? Sim, eu acho que, felizmente, eu acho que também tem havido cada vez mais iniciativas de literacia financeira, nomeadamente nas escolas, por várias, tanto pelo Banco de Portugal, como por pessoas como a Bárbara Barroso, do Money Lab, que vão criando assim iniciativas, e que de facto têm dotado os jovens de maior nível de consciência financeira para poderem perceber o impacto do juro composto, lá está, a longo prazo. Quanto aos jovens em si, de facto, como é que se costuma dizer, na flor da idade, não é muito mais fácil de incorrer em algum tipo de erros, não é? Nos investimentos, e até começar a arriscar mais, e até pôr dinheiro que se calhar às vezes nem temos, e até pedir emprestado, não é? Portanto, de facto, é algo que os jovens sobretudo os jovens devem ter cuidado, mas ao mesmo tempo também é bom perceber que não é totalmente mau fazer isso, desde que se faça com consciência e que se faça com capital que esteja livre para o fazer, não é? Exato. Porque de vez em quando também não faz mal uma pessoa fazer uma espécie de gamble ou uma aposta, não é? Sim. Devemos ter consciência de que
não devemos investir dinheiro que precisamos para comer. Exatamente, para olhando... uma renda de uma casa. Para... E inclusivamente olhando para aquilo que é a curva de oportunidade, não é? Exatamente, até porque quem não arrisca não petisca, não é? Portanto, mesmo nessa perspectiva, claro que também não vamos condenar aqui uma pessoa a tentar, sei lá, ter um investimento um pouco mais especulativo, mas a base não deve ser um investimento especulativo, a base deve ser sempre um investimento sólido para o longo prazo. Mas aquilo que eu vejo cada vez mais é, de facto, o investimento numa certa persona destes próprios jovens, achando que, por exemplo, investirem em peças caras de roupa e etc., pode-lhes trazer uma espécie de estatuto. E eu gostaria que comentasses um bocadinho acerca de outros tipos de ativos, os ativos de produtividade ou as dívidas boas também, porque é algo que acho que não é devidamente discutido, que é aquilo que eu te inclusivamente tenho incutido a fazer, apostares um bocadinho mais em ferramentas que possam galvanizar aquilo que é o teu trabalho enquanto consultor, e às vezes para isso temos que sair um bocadinho fora daquilo que é a nossa bolha e apostar em coisas como câmaras e etc., para conseguires partilhar todo esse conhecimento fantástico que possuis e, acima de tudo, perceber que isso é um investimento que realmente retira rentabilidade a longo prazo, e há outros que se tornam, eventualmente, maus investimentos. Queres comentar sobre isso? Sim, eu acho que para os jovens que, lá está, às vezes podem gastar um pouco mais de dinheiro com peças de roupa, com outros acessórios de luxo, ou seja o que for, é um bocado ter aquela mentalidade do eu quero, eu preciso, e pensar, olha, quando eu tiver 30, 40, 50 anos, eu vou-me lembrar disto, ou seja, eu vou-me lembrar, isto vai-me ser útil para essa idade, não é? Isso vai fazer com que eu tenha algum tipo de felicidade por ter sido assim no passado. Acho que é um bocado esta reflexão de projetar-me no futuro. Se calhar sim. Não, deixa-me fazer esta apreciação psicológica, porque de facto hoje em dia parece que esse tipo de indumentárias podem gerar oportunidades, inclusivamente em termos de relacionamentos, engates e miúdas, sim, e não sei o quê. Eu prefiro um jovem que viva realmente essas oportunidades numa idade favorável para isso, do que se calhar aos 40 ou aos 50 lhe dê a crise da meia-idade, tenha que comprar uma grande motorizada para andar a assobiar aí às miúdas que vão passar de saia, não é? Sim, claro que sim. Nessa perspectiva psicológica concordo a 100%. O que eu acho que é fundamental é termos um equilíbrio em todas as dimensões e todos os prazeres que temos para... Exato, porque esse equilíbrio, eu às vezes estou a ler este livro do Pedro Anderson, e apesar de gostar muito da pessoa do Pedro Anderson, acho que ele faz isto com um bom coração e um excelente intuito de também levar alguma literacia financeira às pessoas, da forma como ele domina os conceitos. Mas eu às vezes penso, e tu vives a vida? Será que usufruis da vida com essa postura tão conservadora face a esta gestão financeira? E também há essa outra dimensão que é importante, não é? Claro. Sim, eu acho que aí é uma questão de sermos organizados, sobretudo, não é? Sim. E acho que a questão que falei há bocado, definir um orçamento pessoal, eu próprio tenho, não é? Tenho as minhas despesas, já tenho uma casa, já pago uma renda, exatamente, pago contas, portanto, eu de facto isso auxilia-me a perceber o que são aqueles gastos estritamente necessários, não é? E depois perceber, ok, tenho este montante que posso aplicar para consumo discricionário, não é? Para levar aquele flex, dar a gorjeta ali, levar a namorada a jantar, a ir ao Meliás, a ir viajar, ter esse montante bem definido. Sim, meninas, desculpem lá, mas já é comprometido. Sim, infelizmente sim. Infelizmente. Opa, ela vai esta parte é para cantar. Eu vou cortar. Lá se vai ligar. Infelizmente para as meninas, obviamente. Mas sim, é uma questão de conseguirmos organizar aqui as nossas finanças
para conseguirmos distinguir aquilo que são despesas necessárias daquilo que depois conseguimos também gastar. Claro que o dinheiro não estica, mas aí depois entra a conversa também de não só tentar diminuir os gastos, mas também aumentar as receitas, não é? Que é daí que também tentamos criar side hustles, tentamos negociar um aumento salarial, depois há múltiplas formas de fazer. Jamie, queres trazer aí o telemóvel com as questões? Algumas delas já foste respondendo, mas há aqui uma em particular, ou duas, que eu queria realçar. Grazie. Que é a seguinte. Esta questão acho que te é bastante íntima, porque temos aqui uma subscritora que diz: ouço falar do movimento FIRE. Tendo em conta que tenho um salário fixo em torno dos 1.600 euros mensais, como posso maximizar os meus investimentos para atingir o FIRE? Deixa-me te dizer que se calhar é importante às vezes ter aqui alguns dados, como a própria idade, poderá haver aqui algumas variações, mas imaginando que se trata de uma jovem, vamos imaginar o que é que tu farias, se calhar aos 20, aos 30 ou aos 40, para estas diferentes faixas etárias, que recomendações terias a fazer para atingir este movimento do FIRE e, antes de mais, explicar em que é que consiste este movimento, não é? E essa é uma questão muito pertinente, porque de facto o FIRE é um movimento no qual eu estou a caminhar e é um movimento no qual eu estou a incentivar, nomeadamente, os meus clientes enquanto consultor a seguir. E o FIRE não é nada mais, nada menos do que Financial Independence Retirement Early, que é atingir a independência financeira para uma reforma antecipada. Sim. Por isso, de facto, e é importante que nós não nos esqueçamos disto tudo, que é o que eu tento também orientar os meus clientes: o dinheiro em si não vale nada. Mas vale tudo ao mesmo tempo. Sim. Que é como o Fernando Pessoa dizia, é como o mito, basicamente, como o Fernando Pessoa dizia, o mito é o nada que é tudo. E o que vale aqui é o tempo que nos vai dar no futuro, é podermos sair do nosso trabalho das 9 às 6, é podermos fazer a nossa viagem de sonho, é poder trabalhar num projeto que nós gostamos. Portanto, o FIRE é permitir-nos comprar tempo para aquilo que realmente valorizamos. Ter liberdade para podermos ter mais tempo para passar, nomeadamente, com a nossa família, com os nossos projetos pessoais. Aliás, portanto, isto é o foco central do dinheiro. Dizer que isso é muito análogo à perspectiva que o próprio Carl Jung tinha acerca da gestão do dinheiro. Ele acreditava que o dinheiro deveria servir como um projeto análogo àquilo que é o movimento da energia psíquica em direção à individuação. Aliás, ele pega no livro Psicologia e Alquimia para falar acerca disso, e de que modo é que, por vezes, o excesso da concentração na tentativa de gerar ouro pelos alquimistas poderia ser contrastante com esse processo da individuação, onde se busca encontrar o sentido, ou seja, que o ouro possa gerar eventualmente oportunidades para encontrar esse sentido, ao invés do que é focar-se numa dimensão demasiado materialística da vida, não é? E eu achei isso muito pertinente, porque no fundo ele acreditava que inclusivamente que o dinheiro pode gerar essa oportunidade de nos dar mais tempo, não é? Gerar tempo para nos debruçarmos sobre aquilo que é realmente fundamental para nós. Por isso é que a lógica, normalmente no meu atendimento, é na primeira metade da vida estruturar a pessoa para aquilo que são basicamente os fundamentos necessários da primeira metade da vida, ou seja, constituir uma casa, um lar, criar uma persona blindada, eventualmente, se for o desejo, inclusivamente ter filhos, que é para na segunda metade da vida poder ter este crash da crise da meia-idade e se reestruturar encontrando aquelas potencialidades que obrigatoriamente teve que deixar para trás. Colher os frutos do Exatamente, mas se calhar ter uma estrutura sólida para poder deambular sobre estas questões existenciais, que isso é que é fundamental, porque toda a gente tem uma crise da meia-idade, mas é diferente ter uma crise da meia-idade com uma base sólida ou uma crise da meia-idade onde não temos um chão para pisar. Mas não queria te afastar dessa resposta e dessas estratégias que poderias dotar cada pessoa de diferentes faixas etárias para atingir este movimento FIRE.
Sim, eu acho que aqui depende muito, lá está, comparar uma pessoa de 20 com uma de 40 ou de 50 não tem nada a ver, claro. Porque partes do pressuposto que uma pessoa de 40 ou de 50 já vai ter um estoque de riqueza acumulado de certa forma, espera-se, sim, exato. Nem que seja 10 mil, 20 mil euros, seja o que for, não é? Mas de facto, claro que uma pessoa tendo mais riqueza acumulada vai conseguir atingir o FIRE mais facilmente, não é? Agora, a estratégia em si, eu sinceramente acho que não muda muito, não é? Claro que uma pessoa com maior património pode fazer outro tipo de investimentos em ativos reais, como por exemplo o investimento imobiliário, que pode potenciar um crescimento mais rápido da riqueza financeira, não é? Através da compra e venda de ativos ou através, quem quiser, também do arrendamento. E isso obviamente não está acessível normalmente a uma pessoa de 20 anos, não é? Exato, mas é curioso falares desse tópico porque é algo que parece muito adverso a esses influencers, nomeadamente do YouTube. Ainda há pouco gerou-se uma polémica porque um youtuber da tecnologia tinha dito que não passava pelos seus projetos adquirir uma casa e recentemente meteu um vídeo a dizer que já há muitos anos que estava para realizar esse sonho, que era a aquisição da tal casa, e muita gente veio falar sobre hipocrisia, que de facto tinha lançado um vídeo a defender uma determinada posição que agora era completamente diferente. E o que é que tu achas em relação a esse investimento, até na nossa própria casa, eventualmente, e se de facto, quanto mais cedo for feito esse investimento, nem que tenhas que ir a recorrer à banca, se isso também corre neste projeto do FIRE? Sim, eu acho que a certo ponto, quando uma pessoa tem uma riqueza acumulada maior, acho que pode fazer sentido, sim. Eu acho que para um jovem não é muito recomendado, porque está a contrair um crédito, não é? Que para todos os efeitos é uma dívida, não é? Que tem que ser paga ao banco, num momento em que ainda não tem assim grande estabilidade financeira, não é? Porque estamos a começar a carreira enquanto somos jovens, não é? Portanto, de facto, e já para não falar que, dependendo também do tipo de casa, do imóvel em si, podes ter uns encargos de manutenção. Exatamente. Com isso, e é como a doutora Emília Vieira disse, depois tem IMI, tem IMT, tem manutenção, como tu referiste agora, portanto, não vai render assim tanto quanto às vezes nós idealizamos. E em Portugal, o que é realidade é que nós vemos o imóvel o imóvel é o principal ativo que os portugueses têm. Mas portanto, lá está, mas és apologista desse ativo e nome próprio, pelo menos. Sim, só a partir de certo nível de riqueza, lá está. Eu não sou apologista de começar logo, até porque as finanças, eu não sou apologista de nos endividarmos para comprar um imóvel desde cedo, não é? Se já tivermos um certo capital, seja de heranças ou de outro tipo de fonte, aí ok. Então a opção seria arrendar para quem tem essa necessidade, até haver uma certa estabilidade financeira para poder adquirir esse imóvel? Sim, por exemplo, arrendamento. Aliás, até há algo muito comum até nos Estados Unidos, que é house hacking, que é até arrendar a casa onde estás a viver a outra pessoa. Eu, por acaso, estive assim numa casa em Lisboa, arrendada com uma pessoa conhecida, e ele só a fazer house hacking, porque eu estava a usufruir de um... E isso é viver de mortgage free, como se diz em inglês, de não pagar a renda porque tem lá uma pessoa arrendada, não é? Isso até é uma forma de até acelerar o processo do FIRE para quem já tem um imóvel, não é? Agora, de facto, para quem é mais novo, obviamente que começar com uma estratégia de investimento num PPR ou num ETF ou até em Bitcoin, algum tipo de criptoativo como a Bitcoin, acho que pode ser mais fácil, digamos assim, porque não exige tanta liquidez, tanto capital para iniciar. Portanto, aí temos que olhar um pouco para a realidade prática, não é? Do que é o nível de acumulação financeira ao longo de uma vida, não é isto, assumindo a média, não é? Obviamente. Contudo, imagina, tu quanto mais cedo puderes liquidar esse crédito que fizeste à banca
e ficares com o imóvel inclusivamente em teu nome, ainda podendo fazer esse investimento neste tipo de produtos, não seria uma boa gestão, até porque, por exemplo, principalmente tu, quando compraste o teu imóvel, ele tinha um valor e agora, dado o mercado imobiliário cá em Braga, o valor dele é... O cenário atual, não é? Tem potenciado cada vez mais o aumento do valor dos imóveis, sim, sem dúvida, e de facto um imóvel tende a acompanhar, mais do que acompanhar até a inflação no longo prazo. Portanto, de facto, ele tem a tendência a valorizar e, obviamente, que a partir de certo momento, quando uma pessoa já não estiver a ocupar, pode estar a ocupar e fazer o tal house hacking, ou quando já não estiver a ocupar o imóvel, pode começar a arrendar e é mais uma fonte de rendimento extra, não é? Que também acelera depois no processo do FIRE. Sim. Mas, claro que eu acho que para o FIRE em si, é preciso, lá está, começarmos com a parte das finanças pessoais, de conseguirmos diminuir os nossos gastos, para resumir um pouco todo este processo que estamos aqui a falar, mentalidade eu quero versus eu preciso, e de alguma forma tentar aumentar as nossas receitas, começando um side hustle, negociando um aumento salarial, vendendo produtos, por exemplo, na Vinted, por exemplo, que já não usamos, por forma a termos mais dinheiro para poder, por exemplo, investir, não é? E a partir daí começar a pegar nesse dinheiro extra e começar a investir no que há para investir, não é? Basicamente são as criptomoedas, são os ETFs, são os fundos... Já agora está-se a falar aí num pormenor que pode ser importante, porque o James Clear, no livro Hábitos Atómicos, ele poderia delinear aqui uma série de exercícios que se calhar poderiam corroborar num auxílio para tu tentares investir dinheiro sem que isso fosse difícil para ti e começasse a incorrer num hábito. Por exemplo, a doutora Emília falava da possibilidade de, no PPR, tu investires 100 euros por mês ou 150 euros trimestralmente e às vezes tu teres esse débito direto para investimento poderia facilitar muitas pessoas na criação do hábito do que aquela fórmula mental de que eu quando puder vou investir, porque o James Clear é completamente antagonista provavelmente dessa ideia e se calhar poderia ser uma boa técnica eu desde já começar a não contar com esses 100 euros tendo este débito direto, porque é muito mais fácil gerar aí um hábito ou um compromisso. Claro, é outra grande vantagem do PPR, por exemplo, face também a um ETF, porque o ETF, parecendo que não, nós temos que instalar uma aplicação, um broker online, não é? E começar a investir nós, enquanto que o PPR tem essa vantagem do débito direto que reduz também os viés comportamentais que possamos ter no investimento. No entanto, tens aí algum broker que rapidamente também queiras referir atualmente como se calhar o mais adequado para começar a investir? Aqui na Europa há 3 que costumam ser os mais famosos pelas suas comissões mais baixas, pela sua liquidez, pela sua proteção em termos de regulação, que são a XTB, a DEGIRO e a Interactive Brokers. Depois, claro que, dependendo do tipo de produto que queremos investir, se calhar um é melhor do que o outro e aí temos que fazer uma análise um pouco mais detalhada consoante aquilo que a pessoa quer investir, mas de facto esses 3, XTB, DEGIRO e Interactive Brokers, são, na minha opinião, os 3 melhores para investir aqui a partir de Portugal. E para quem não conhece esses sistemas, queres explicar um bocadinho melhor e acerca das suas das regulamentações que eles são alvos, inclusivamente tanto na União Europeia como Sim, aqui? A Interactive Brokers é americana, tem a proteção da regulação americana, da SEC, Security Exchange Commission. Aqui na Europa também tem a DEGIRO, acho que é holandesa, e a XTB polaca. Por isso tem também todo o enquadramento e proteção aqui a nível europeu, não é? Que é quase como, eu acho que é a Comissão de Mercado de Valores. Aqui em Portugal é a CMVM, Comissão de Mercado de Valores Mobiliários. Na Europa é uma entidade com um nome assim similar, mas eu não me estou a lembrar qual é o nome ao certo. Mas tem proteção, tem todo este carimbo, não é? Que dá aos investidores este selo de regulatório, que de certa forma dá alguma segurança aos investidores. E também tem proteção até certos montantes. Acho que é de 20 mil euros. Eu não quero estar a dizer assim números sem ter ao certo, mas acho que é de 20 mil euros para um determinado montante investido e de 100 mil euros para depósitos, é algo assim. Portanto, também é uma questão de lei. Ok. E
Talvez outros detalhes poderão ficar para outra conversa. Sim, mas eu queria só destacar aí um ponto final antes de concluirmos aqui o nosso podcast. Não, e ainda queria-te lançar rapidamente outra questão e depois... Tu falaste aí no livro do James Clear dos hábitos atómicos e eu queria realçar que neste processo do FIRE, nos investimentos e para a vida em si, o que faz toda a diferença é o mindset. Porque é aquele mindset do juro composto que também está descrito nesse livro, que é o ser 1% melhor a cada dia, que ao fim de um ano 1,00 elevado a 365 dias é o mesmo 1, mas 1,01, que é 1% melhor a cada dia, elevado a 365 dias, dá 37,7. Então transformamos um 1 no 37,7, sendo melhor 1% a cada dia. E temos esta vontade de ir atrás dos nossos objetivos, é o que faz com que nós procuremos soluções para rentabilizarmos de acordo com aquilo que são os nossos objetivos. Contudo, se calhar lance-te já esse desafio, que é na próxima conversa que agendarmos, avaliarmos muito bem de que forma é que os perfis psicológicos podem ser construídos e de que modo é que podem interferir naquilo que é o nosso modelo de investimento, ou seja, a forma como investimos. Se calhar poderia ser um bom tema para que cada pessoa perceba também qual é o seu perfil, como é que pode inclusivamente integrar esse perfil e adotar esse perfil aceitando para aquilo que é o seu projeto a delinear ao longo da vida. Mas por último, a questão que eu queria colocar aqui é, existindo a volatilidade, sabemos que criam momentos de pânico onde existem movimentos de massa. Nós falamos um bocadinho acerca disto. Qual seria a vantagem de investir num fundo de gestão ativa como este, em vez de, por exemplo, num ETF que seguiria algo como o MSCI World Growth? E esse ETF parece oferecer um produto muito semelhante ao do Save and Grow, mas potencialmente com um menor risco de alguém perder o seu ativo causado por um resgate em massa de clientes. Também não se distingue muito do perfil de investimentos que o Save and Grow parece ter. Aliás, a própria doutora Emília falou do Peter Lynch e da experiência dele, inclusivamente no próprio evento. Qual é a tua posição acerca disto? Sim, não, ainda bem que pagamos outra vez nesse tópico do ETF PPR, que nós já fomos falando aqui, mas eu até queria destacar outro ponto em relação a isso. Mas respondendo diretamente à questão do resgate em massa, é assim, o máximo que pode acontecer se houver um resgate em máxima e até em massa, e até, vamos até supor o cenário pior em que a casa de investimentos entra em insolvência, vai à falência, etc. O máximo que pode acontecer, os fundos são da pessoa. Sim. O máximo que pode acontecer é esses fundos serem transferidos para uma nova entidade gestora. Portanto, os fundos estão salvaguardados, os fundos não são da pessoa, não é? Que detém o património, portanto, era uma nova entidade gestora a gerir esses mesmos fundos. Portanto, nesse aspecto estamos garantidos, salvaguardados. Mas ainda bem que voltamos a colocar aí, porque de facto o perfil dos dois fundos é muito parecido, do PPR e do ETF MSCI World, o Growth, porque de facto a casa de investimentos também investem muito, na verdade é blend, é misto, investe tanto em empresas de valor como em empresas de crescimento, que são as tais Growth. Mas aqui a questão central é que apesar de terem um perfil muito similar, há aqui outras questões que nós já falamos, nomeadamente dos benefícios fiscais e das comissões de manutenção de cada um dos produtos. E aí o que nós temos que analisar é o que é que compensa, não é? Porque aqui temos dois grandes efeitos, não é? Temos o efeito do ETF, que nós conseguimos procurar no mercado ETFs gratuitos, enquanto que a Comissão de Gestão da Casa de Investimentos está ali nos 1,5%, 1,6%, e ok, é um plus que o ETF tem face ao fundo PPR, mas depois temos os benefícios fiscais, não é? Que num ETF as mais-valias serão tributadas a 28%, enquanto que no PPR, se cumprirmos alguns critérios, não é? Que é esperar 8 anos, podemos levantar fora das condições previstas na lei e usufruímos de 8,6% à saída, não é? Da tributação das mais-valias. Portanto, depois é um bocado fazer a matemática, as contas, ver
qual é que compensa? E o que vai compensar mais vai depender também do prazo para o qual estamos investidos, não é? Porque se calhar, se tivermos um horizonte de tempo muito elevado, de 30 anos, se calhar vai compensar mais o ETF pelo simples facto de ter uma comissão mais baixa e também de, em média, render um pouco mais do que o PPR, precisamente pela comissão ser mais baixa, porque está demonstrado em muitos livros da literatura, em finanças, que de facto o passive management, a gestão passiva, que neste caso é o caso do ETF, tem melhores retornos do que a gestão ativa, que neste caso é o PPR do Save and Grow, precisamente por causa da comissão, pelo custo mais baixo. O diferencial de performance em muitos estudos em média vem daí. Mas depois tem a questão fiscal, portanto é fazer as contas. Eu acho que eu cheguei a fazer umas contas que era até 250 mil euros, valia mais apenas o PPR, mas a partir de um património acima de 250 mil euros já valia mais o ETF. Mas atenção, isto são valores que eu tenho aqui na minha memória com certos pressupostos. O que eu quero dizer é, quanto maior for o horizonte temporal para acumularmos a riqueza, e obviamente quanto mais investirmos, o ETF vai compensar mais a longo prazo. Agora, se for para montantes suficientemente baixos, entre aspas, ou seja, neste caso, depende dos pressupostos que colocarmos, o benefício fiscal associado à vantagem do PPR vai superar o custo maior que ele tem face ao ETF. Portanto, depois é uma questão de fazer matemática, não é? Porque um tem uma vantagem e uma desvantagem que o outro não tem, e vice-versa. Portanto, depois é ver qual dos efeitos é que compensa mais. Muito bem, muito bem. Olha, Tiago, foi um gosto ter-te aqui. Tenho a certeza absoluta que também para as pessoas que nos foram seguindo a partir de casa também foi um gosto. E a última questão que eu tenho aqui para ti, para hoje, porque has de voltar aqui mais do que uma vez, certamente, é qual é o livro que sugeres aqui para a malta para ler acerca destes, ir beber acerca destes conhecimentos da gestão de finanças domésticas ou curiosidades acerca destes conceitos que te são tão caros? É assim, há um livro que moldou muito o meu pensamento perante os investimentos, que até está em inglês, que é do Burton Malkiel, que é um dos grandes nomes na literatura em finanças, que é o A Random Walk Down Wall Street, que é um livro em inglês, que de facto, como o próprio título diz, às vezes é muito mais fácil investirmos num caminho aleatório, e por caminho aleatório ele quer dizer num fundo de gestão passiva, e sermos disciplinados e termos foco em fazermos aportes periódicos todos os meses, deixarmos o poder do juro composto atuar, como defendia o Einstein, do que propriamente estar a tentar aqui com estratégias de market timing, de adivinhar o mercado, de comprar alto, de comprar baixo e vender alto, porque de facto normalmente isso só traz má performance. E de facto a estratégia que está nesse livro é uma estratégia vencedora para o longo prazo, que é de investir consistentemente, que é a palavra-chave aqui, é consistência que nós devemos ter para com os nossos investimentos, para deixar lá está atuar esta oitava maravilha que temos aqui para usufruir e que está disponível para todos, não é? Não é só para os mais pobres nem para os mais ricos, é para todos. Exatamente. E eu, para os menos informados, acabo por sugerir este livro do Pedro Anderson, do Contas Poupança. Acho que é sempre um bom livro para iniciar estas temáticas, porque de facto o Pedro Anderson consegue ter uma escrita muito simples e muito acessível à maioria das pessoas, e se calhar para os mais entusiastas o Fooled by Randomness do próprio Nassim Taleb, porque acho que traz um olhar bastante cético em relação à visão positiva dos mercados. Cética não, talvez, sim, cética não totalmente pessimista, mas cética talvez seja a expressão mais adequada, e fica aí a sugestão. Já agora complemento dizendo que um livro que também moldou muito o meu pensamento económico foi do Richard Thaler, que foi o Prémio Nobel da Economia, o Nudge, que é da economia comportamental, que tem toda a pertinência para ser levantado aqui, que pronto, às vezes é só preciso um empurrãozinho para irmos na direção certa. E já agora, Hábitos Atómicos, que também é um livro
bastante relevante do ponto de vista da consistência. Exatamente. E, de facto, volto a sublinhar, Tiago, foi um gosto ter-te aqui e espero que brevemente voltes a poisar nestes pousos e nestas terras, ok? Para mim foi um enorme prazer e não esquecendo o basquete, que foi aquilo que nos uniu e com o qual nós começamos este episódio. Portanto, eu estou muito grato por toda essa vivência que foi proporcionada através deste maravilhoso desporto. E obrigado à malta que incansavelmente continua a vestir a camisola também dos GDAs e a formar muitos homens, como a Sabrina, o Ser Araújo, o Carlos e outros que tais. Não sei se te queres lembrar de mais alguns nomes, mas que de facto O padrinho também serviu muito tempo no GDAs. Ribeiro, inclusivamente, mas que de facto são pessoas que se calhar o investimento deles é outro, é com o coração e é um investimento que gera humanidade, certamente, e gera pessoas como nós, e eu espero que estejamos, se calhar, a desempenhar um bom papel e que eles se orgulhem também. Tiago, até breve. Muito obrigado.